boa noite a todos vós. Hoje estou um pouco rouco, mas espero que com a ajuda do microfone vocês consigam me entender bem. Vamos levantar-nos e vamos orar, tá bom? Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo maravilhoso dia de sábado que tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, pelo convívio fraternal que nós pudemos usufruir uns com os outros, pelas amizades criadas. Ó Senhor, verdadeiramente, como diz a Tua palavra, o Teu amor nos constrange. Obrigado, Senhor, por este carinho, por esta amizade. Pessoas, Senhor, que nunca tinha visto e como nós podemos logo sentir que nós partilhamos dos mesmos valores, da mesma fé, das mesmas crenças. É tão bom, Senhor, este convívio com estes queridos irmãos e irmãs. Obrigado porque também os irmãos se sentem satisfeitos pelos dias que aqui passamos, não apenas por aquilo que aqui aprendemos, mas também por este convívio salutar e fraterno uns com os outros. Abençoa-nos mais uma vez neste estudo da Tua Palavra. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, esta noite nós iremos estudar um capítulo muitíssimo interessante do livro de Daniel. Quando eu era aluno de Teologia em Colões, uma das disciplinas que eu tive foi a disciplina de Daniel. E o professor começou por fazer um estudo analítico do capítulo 1 de Daniel, depois o capítulo 2 de Daniel, depois o capítulo 3 de Daniel, depois o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegou ao capítulo 11, ele disse, bom, o capítulo 11 presta-se a muitas interpretações, de modo que vamos passar por cima do capítulo 11 e vamos estudar o capítulo 12. Eu fiquei assim com um nó na garganta, porque eu queria saber também o que é que o capítulo 11 dizia. E não muito tempo depois, surgiu lá na biblioteca da faculdade lá em Colões, onde estudei, em França, um livro. Sabem, a biblioteca tinha o hábito de todos os livros novos que chegavam à biblioteca ficavam ali em exposição na entrada para todos os alunos tomarem conhecimento dos novos livros que chegavam. Então, eu ia entrar na biblioteca para uma tarde de estudo e então vejo um livro, o livro chama-me a atenção e eu vou ver e descobri que era um livro publicado pela publicadora, a casa publicadora francesa. Era um autor adventista e imaginem o que era. Era um comentário ao livro de Daniel. E isto estávamos no ano de 1993. Façam as contas, 18 mais 7, 25. Portanto, já lá vão 25 anos. E eu faço-vos a pergunta, vocês imaginam o que é que eu tentei... fui ao índice e vi que o livro tinha 12 capítulos. Era exatamente um capítulo do livro para cada capítulo do livro de Daniel. Vocês querem saber qual foi o primeiro capítulo que eu procurei descobrir? Capítulo 11, claro. E então eu fui imediatamente ao capítulo 11, comecei a ler e eu achei aquilo interessantíssimo. Entretanto, mais tarde eu comprei esse livro, depois estudei o livro do princípio ao fim. Sabem que livro é esse? Esperem aí. Esse livro que eu estou a falar, que eu descobri em 1993, ele foi publicado na versão original francesa. Depois, em 1999, 6 anos depois, ele foi publicado na língua inglesa. E este ano de 2018, ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira em português. É este livro, Segredos de Daniel. Eu já recomendei lá em Portugal e o livro esgotou. Foi tudo a comprar o livro. De modo que é um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, a versão portuguesa, Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio. Portanto, eu recomendo este livro. Este livro, portanto, saiu agora, há pouco tempo. Ok? Este é o autor. O autor é o professor Jacques Ducamp. Ele é de nacionalidade francesa, mas de origem judaica. Ele foi professor em Colões muitos anos e depois foi para a Universidade de Andrews, onde ele é professor desde 1984. Ok? Sim, irmão? Sim, sim. Portanto, este livro que eu tenho nas mãos, comprei-o em Portugal, mas é o livro da CPB. Ok? Portanto, nós lá em Portugal recebemos muitos livros da Casa Publicadora Brasileira. Portanto, este livro é o livro que me levou a compreender o capítulo 11 de Daniel
aquilo que eu vos vou apresentar aqui, está aqui. Portanto, se vocês quiserem depois estudar mais a fundo, comprem este livro e estudem-no, tá bom? Muito bem. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente do capítulo 11 de Daniel, deixem-me partilhar convosco, já partilhei, mas deixem-me partilhar mais uma vez estas citações de Ellen White. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem que Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Testemunhos para ministros. Depois, os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como o fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e em ligação com elas as palavras eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Expliquem os nossos pastores e mestres. Reparem, isto é um conselho que é diretamente para mim. Então reparem, se há assunto que eu sinto que é a minha responsabilidade como pastor ensinar, pregar, é Daniel e Apocalipse. Sobretudo eu gosto de ensinar, não tanto pregar, mas ensinar. Deixem fora dos seus discursos assuntos de menor importância e apresentem as verdades que hão de decidir o destino das almas. Que assuntos de menor importância são estes? Pois bem, tudo aquilo que não seja Daniel e Apocalipse. Agora reparem o que é que diz esta citação. Esta ainda não vos tinha mostrado. Olhem aqui. O tempo de angústia que há de aumentar até ao fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Imaginem, Ellen White fez referência especificamente ao capítulo 11. Vocês podem imaginar por que razão é que, como disse o meu professor, e ele, atenção, ele não mentiu, realmente houve durante um período muitas interpretações do capítulo 11. E eu hoje sei porquê. O diabo não está interessado em que nós compreendamos o capítulo 11. Porque o capítulo 11 é bombástico. Quem compreende bem este capítulo, vou-vos dizer, isto é uma autêntica revolução na nossa mente. E vocês irão compreender que aquilo que nós iremos ver aqui tem implicações muito, mas muito importantes. Ok? Estão preparados para isso? Conseguem ficar despertos? Vamos lá então. Vamos começar pela estrutura literária. Não vamos pegar na Bíblia e ler o capítulo 11, porque seria um bocadinho portanto, fastidioso fazer esse estudo. Eu vou-vos apresentar o que o autor deste livro apresenta. Ele é um verdadeiro exegeta bíblico, muito bom. Eu gosto muito, eu tenho apreciado muito autores bíblicos que são judeus. Eles parecem que têm uma apetência natural para saber interpretar corretamente o texto bíblico. E então, esta estrutura literária já nos vai ajudar a compreender o capítulo 11, assim por alto, ok? Temos uma introdução no versículo 1, depois nos versículos 2, 3 e 4 nós temos a descrição. Eu estou a falar um bocadinho baixo, mas não sei se me estão a ouvir lá. Conseguem ouvir bem? Ainda bem, pronto. Nos versículos 2, 3 e 4 nós temos uma menção a um conflito entre persas e gregos, ok? Depois, o grande assunto de todo o capítulo, ou seja, eu diria o grosso do capítulo 11, está nos versículos 5 a 39 e fala de um conflito norte-sul. Que conflito é este? Pois bem, vêm lá os termos citados, o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte faz guerra ao rei do sul, depois o rei do sul faz guerra ao rei do norte. Vamos explicar tudo isso, tá bom? E depois aparece o tempo do fim, nos versículos 40 a 45, também muito importantes para nós. Vamos agora entrar um bocadinho mais em detalhe, tá bom? No versículo 1 nós temos referência ao primeiro ano de Dario Medo. Ora bem, o Medo, vocês já estão a ver onde é que nós estamos situados historicamente. Lembram-se da profecia do capítulo 2 de Daniel, certo? Daquela estátua que o rei Nabucodonosor viu em visão. Essa estátua, nós sabemos, essa talvez seja a profecia mais simples, ou que é mais compreendida pela maioria dos membros da nossa igreja, apresenta uma sequência de reinos, começando com Babilónia,
logo a seguir a Babilónia temos a Medo-Pérsia, depois temos a Grécia, depois temos Roma, e Roma nas duas fases. Roma pagã, representada pelas pernas de ferro, e temos também a Roma papal, representada nos pés. Vocês dizem, oh pastor, pera lá, eu nunca ouvi essa interpretação. Então os pés não representam as nações, os povos bárbaros que provocaram uma divisão na Europa? Sim. Mas já pensaram no seguinte, sabem que toda a profecia de Daniel 2 apresenta símbolos, ok? E o ferro das pernas representa que império? Digam lá outra vez, o Império Romano. E eu faço a pergunta, o ferro que está nos pés da estátua é ou não é o mesmo ferro das pernas? Então, se o ferro das pernas é Roma, por que o ferro nos pés não será Roma também? Só que a Roma dos pés está misturada com o barro. E sabe o que o barro é símbolo? É símbolo do povo de Deus. Então, o que é que representa os pés? Representa uma mistura que não combina bem entre Roma pagã e a Igreja. E do que é que resultou da combinação de Roma pagã com a Igreja? Roma papal. Então, Roma papal está representada em Daniel 2, nos pés. Vocês dizem, então e onde é que fica a interpretação que o próprio capítulo 2 dá? É muito simples, irmãos. Os pés da estátua de Daniel 2 representam uma Europa que politicamente está dividida, mas é uma Europa que era dominada por esta coligação que houve entre, por um lado, Roma e, por outro lado, a Igreja. E quando nós lemos a história da Europa, vemos que as nações da Europa estavam politicamente divididas, até militarmente brigavam umas com as outras de vez em quando, mas havia um superpoder que comandava todas as nações da Europa. E esse superpoder era precisamente o poder de Roma papal. Isto é história. Contra factos não há argumentos. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Uma vez que aqui faz referência ao Medo, nós estamos no tempo do Império Medo-Persa. Ok? E este conflito perso-grego é um conflito em que os gregos começam a tomar ascendência e começam a lutar contra o Império Medo-Persa. Finalmente, quem é que leva a melhor? É os gregos, obviamente. E os persas perdem. Mas isso agora não vamos entrar agora mais em detalhes sobre isso. Há a menção a 3 reis persas e a um 4º rei rico que luta contra a Grécia. E esse rei é Artaxerxes. Ok? Eu vou passar assim por alto porque onde eu quero mais enfatizar o estudo deste capítulo 11 é no conflito norte-sul, tá bom? Depois temos aqui um rei poderoso que é, sem dúvida alguma, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Depois o seu reino divide-se em 4. Ou seja, nós aqui temos, nesta primeira parte do capítulo 11 de Daniel, nós temos a repetição não só de Daniel 2, mas também de Daniel 7 e de Daniel 8. Sabem que uma das características dos livros de Daniel e Apocalipse é que é feita uma apresentação de uma sequência histórica e depois essa sequência repete-se e depois é repetida outra vez e depois é repetida outra vez. A primeira sequência de acontecimentos históricos é apresentada em Daniel 2. Essa mesma sequência é depois repetida em Daniel 7. Só que em Daniel 7 são acrescentados dados, nomeadamente o juízo investigativo, o julgamento no céu, que em Daniel 2 não foram apresentados. Depois Daniel 8 repete a mesma sequência. E finalmente Daniel 11 repete a mesma sequência. Ok? Fiquem com esta ideia. O Apocalipse é a mesma coisa. É uma sequência histórica apresentada pelas mensagens às 7 igrejas, depois a mesma sequência histórica apresentada nos selos e a mesma sequência histórica apresentada nas trombetas. Ok? Vamos avançar. Agora, no conflito norte-sul, como eu vos disse que engloba a parte central do capítulo 11 de Daniel, reparem agora o que vai aqui aparecer. Olhem aqui. Primeiro, temos um ataque do sul contra o norte. O sul ataca o norte. A seguir, o norte ataca o sul. A seguir, o sul ataca o norte. A seguir, o norte ataca o sul. A seguir, o sul ataca o norte. E, finalmente, o norte ataca o sul. O que é que nós vemos aqui? Como que um jogo de ping-pong. Diz-se aqui ping-pong? É? Aquelas mesas com uma bolinha branca. Ou seja, vai a bola para ali, vem a bola para cá. Vai a bola para lá, vai a bola para aqui. Ora ataca o rei do sul, ora ataca o rei do norte. Ora ataca o rei do sul, ora ataca o rei do norte. Há aqui uma alternância perfeita. Ok?
No tempo do fim, o que é que nós temos? Reparem como é que começou, como é que acabou ali atrás. Com o norte a atacar o sul. Agora o sul ataca o norte ataca o sul. Parece que não há nada de novo aqui, a mesma sequência. Agora, atenção. Quem é que vocês pensam que a seguir deveria atacar? Era o sul. Mas olhem o que é que vai acontecer. O norte ataca o sul e finalmente o sul alia-se ao norte contra o glorioso Monte Santo. Estão a ver, no fim, o esquema muda. Em vez da alternância que nós vemos, portanto, na parte central do capítulo 11, agora chegamos aqui ao final do capítulo e aqui o que é que parece haver? O norte a tomar a preponderância sobre o sul. Mas o sul não desaparece de cena. O sul alia-se ao norte. Conhecem aquele provérbio, não sei se cá no Brasil existe, se não consegues derrotar o teu inimigo, alia-te a ele. Conhecem esse provérbio? Aqui podíamos dizer que este provérbio aplica-se aqui ao rei do sul. Como o rei do sul começa a ver que não tem hipótese de sobreviver perante o rei do norte, então o que é que ele faz? Para não desaparecer, faz aliança com o rei do norte. E vocês dirão, ó pastor, mas você está a falar a linguagem codificada, o que é que isso significa? Já lá vamos. Não se esqueçam disto, fiquem com isto na mente, está bem? Só estamos agora a apresentar a estrutura, pois vamos analisar o que é que significa cada uma destas coisas, está bom? Está claro? E finalmente, o capítulo 11 de Daniel termina com uma referência à vitória do Altíssimo. E atenção que esta vitória do Altíssimo significa o quê? O fim do norte. Obviamente, como o sul já se tinha aliado ao norte, quando o Altíssimo ganha a vitória sobre o norte, isso quer dizer que também ganha a vitória sobre quem? O sul também. Porque o sul aqui já está unido ao norte. Falando do norte, este norte aqui é o norte e sul, porque formaram já uma coligação. Tá bom? Muito bem. O anjo Gabriel, agora vamos entrar um bocadinho mais em detalhes. O anjo Gabriel retoma a história no seu início, ele volta atrás ao primeiro ano de Dario o Medo, o momento em que Daniel tinha recebido a revelação do ponto de partida da linha profética. Capítulo 9. Eu tenho pena de não... Se eu tivesse mais tempo eu ia entrar aqui em vários detalhes, porque isto precisava de ser estudadinho ao pormenor. Não vou passar por cima, tá bom? Ok? Até porque isto já é história passada. Já não interessa tanto para nós como que diz respeito aos nossos dias hoje. Estão a perceber? E como se fosse por acaso, o primeiro rei sobre o qual a profecia se demora numa pausa significativa é precisamente o persa Artaxerxes, o mesmo que marcou o ponto de partida de quê? Das 70 semanas e das 2300 tardes e manhãs. Ou seja, no capítulo 11 de Daniel, Daniel faz ênfase a este rei, porque este rei teve um papel muito importante. É que o decreto que ele publicou e que vem mencionado em Esdras 7 marca o ponto de partida, quer das profecias das 70 semanas, quer da profecia das 2300 tardes e manhãs. Estão a perceber a importância deste rei? Por isso é que ele é mencionado aqui especificamente na profecia. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, é o que diz Daniel 11:2, e o quarto, não diz o nome, mas nós podemos perceber claramente, e já vos vou dizer porquê, será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Esta interpretação é não somente corroborada pela tradição judaica, ou seja, a tradição judaica diz que este rei, que não é mencionado pelo nome, que Daniel fala, é o rei Artaxerxes. Porquê? É igualmente confirmada pela história, tal como o retrato profético afirma, Artaxerxes de facto distinguiu-se como um soberano de uma riqueza considerável. E a profecia descreve-o como sendo um rei rico. E a história comprova que Artaxerxes foi realmente um soberano muito rico. Ok? Após Artaxerxes, o rei ao qual o anjo Gabriel fez alusão é ainda mais fácil de reconhecer. A linguagem do anjo nos versículos 3 e 4 é a mesma Daniel 8:8. Querem ver? Daniel 8:8 diz isto, olhem aqui. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força, o que é que lhe aconteceu? Quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olhem agora a linguagem de Daniel 11. Daniel 11 diz assim, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, olhem aqui, o seu reino será quebrado
É ou não é a mesma linguagem? E repartido para os 4 ventos do céu. Para os 4 ventos do céu. E nós sabemos de Daniel 8 quem era este rei. Então fica claro quem é o rei mencionado em Daniel 11. Aqui estamos no capítulo 11 em presença de uma repetição de coisas que já tinham sido mencionadas por Daniel no capítulo 8. Trata-se, por conseguinte, do mesmo rei Alexandre Magno, cujo reino, com efeito, foi repartido após a sua morte entre os seus generais para os 4 ventos do céu, nas 4 direções. Quando este rei, o rei, portanto, Alexandre Magno, faleceu, ele faleceu relativamente jovem, dizem um relato histórico que ele tinha apenas 33 anos de idade. Pois bem, os seus generais começaram a lutar entre eles para ver qual deles é que seria o sucessor. Nenhum deles conseguiu levar a melhor e então acabaram por repartir o Império Grego pelos 4. Ok? Isto é o que a profecia de Daniel 8 diz, a profecia de Daniel 11 diz. Estamos aqui na presença da etapa do reino da Grécia, já conhecida dos capítulos 2, 7 e 8 do mesmo livro de Daniel. Aqui não há dúvida absolutamente nenhumas. E reparem, quando o meu professor disse que o capítulo 11 presta a várias interpretações, não nesta primeira parte. Nesta primeira parte é unânime. Não há divergências de opinião. Onde aparece mais a divergência de opinião é na identidade do rei do sul. Mesmo na identidade do rei do norte há mais ou menos um consenso. Ok? A etapa seguinte vem, tal como já tinha acontecido no capítulo 8, superficialmente referida. Porque o seu reino, e aqui este reino refere-se aos 4 generais sucessores de Alexandre, será arrancado, reparem, será arrancado quer dizer que termina ali aquela dinastia, digamos assim. Será arrancado e passará a outros, mas a outros quê? Fora dos seus descendentes. Então o que é que isto pressupõe? Pressupõe que se passa de um reino a outro. Isto é uma linguagem muito simples, muito simplificada, mas revela que se passa do reino da Grécia, que já tínhamos identificado nos versículos anteriores, para o reino, qual é o que vem a seguir à Grécia? Roma, exatamente. O reino passa, portanto, a um outro poder que vem após as 4 divisões do período helenístico ou grego. Este novo poder não se pode referir a nenhum outro senão a Roma. Até aqui tudo bem? Esta é a parte fácil, ou a mais fácil. Okay? A outra não é difícil também. Agora, vamos entrar então no conflito Norte-Sul. Agora aqui é que a coisa começa a ser muito interessante. Olhem aqui. A história que se segue no capítulo 11 de Daniel situa-se cronologicamente falando após o Império Romano. Portanto, vimos que até aqui, a profecia de Daniel 11, leva-nos até ao tempo de Roma. Então já não estamos para trás de Roma, agora é para a frente de Roma, ok? O período coberto pelo conflito relatado em Daniel 11, 5 a 45 é o mesmo que é coberto pela ponta pequena de Daniel 7 e 8 e pelos pés de Daniel 2. Então o conflito norte-sul, mencionado em Daniel 11, onde é que nós o colocamos historicamente? Colocamos no mesmo período da história, coberto pela ponta pequena de Daniel 7, de Daniel 8 e dos pés de Daniel 2. Ok? Eu sei que isto é um bocadinho maçudo, falar nestes símbolos, etc. Mas, irmãos, tenham paciência, esta é a parte assim um bocadinho árida, porque as conclusões a que nós vamos chegar são magníficas. Esta relação torna-se particularmente evidente pelo paralelismo entre os capítulos 8 e 11 de Daniel. Agora aqui vai ficar um bocadinho muito mais claro diante de vós. Olhem aqui. Vamos ver um paralelismo entre os capítulos 8 e 11 de Daniel. Olhem aqui. No capítulo 8 nós temos uma sequência, no capítulo 11 temos outra sequência de reinos. No capítulo 8 nós temos a Pérsia mencionada, Babilónia já não é mencionada no capítulo 8. Ela é mencionada no capítulo 2 e depois é mencionada no capítulo 7, mas no capítulo 8 já não é mencionada. Há uma razão para isso, não vou agora entrar por aí. No capítulo 11 temos a Pérsia também. No capítulo 8 temos a Grécia. No capítulo 11 temos a Grécia. No capítulo 8 temos Roma mencionada assim de fugida. No capítulo 11 também temos Roma mencionada de fugida. Depois ali no capítulo 8 temos a descrição de uma ponta pequena. E olhem aqui, no capítulo 11 temos o conflito norte-sul. E finalmente nós temos no capítulo 8 o tempo do fim mencionado. E no capítulo 11 temos o tempo do fim. Olhem para este quadro. Este quadro já permite ter na vossa mente um quadro mais compreensível.
Olhem aqui. Pérsia, Pérsia. Grécia, Grécia. Roma, Roma. A sequência é a mesma em Daniel 8 e em Daniel 11, sim ou não? É óbvio. Está claríssimo como água. Tempo do fim, igual. O que é que vocês acham que é o conflito Norte-Sul? Ou melhor, o período coberto pelo conflito Norte-Sul é o mesmo período coberto pela Ponta Pequena. Está claro? Para bom entendedor? Reparem, se a Pérsia corresponde à Pérsia, a Grécia à Grécia, Roma a Roma, o tempo do fim ao tempo do fim, o conflito Norte-Sul só pode corresponder à Ponta Pequena. Claro, sim ou não? Isso é lógica. Estão a ver porque é que nós, pegando na estrutura literária, isto fica mais claro? Ok? Vamos avançar. É importante que se diga que o rei do norte, tal como descrito no capítulo 11 de Daniel, apresenta importantes pontos em comum com o poder representado pela Ponta Pequena. Já vimos que estão na mesma sequência temporal. Agora vamos ver que o rei do norte de Daniel 11 tem as mesmas características da Ponta Pequena de Daniel 8. Querem ver? O rei do norte tem um comportamento agressivo e usurpador para com Deus. O que é que acontece com a Ponta Pequena? Eleva-se até atingir o exército dos céus, até ao príncipe do exército contra o príncipe dos príncipes. Mesma característica. Palavras diferentes, mas a dizer a mesma coisa. O rei do norte profana o santuário e o sacrifício diário. Está no versículo 31. O que é que faz a Ponta Pequena? A Ponta Pequena deita abaixo o santuário e o sacrifício diário. Estamos a falar da mesma coisa, sim ou não? Então o que é que isto nos ajuda a compreender? Que o rei do norte de Daniel 11 e a Ponta Pequena de Daniel 8 são o mesmo poder. Claro como água. Mas o rei do norte penetra na terra gloriosa, ou no glorioso Monte Santo, a expressão simbólica designando a Palestina. Há todos estes textos que confirmam isso mesmo. E será contra a Santa Aliança. O que é que faz a Ponta Pequena? Torna-se muito forte para com a terra gloriosa e destruirá o povo santo. Como o próprio nome indica, o rei do norte é originário de onde? Se é o rei do norte, não é o do sul. Se é o rei do norte, o que é que se quer dizer? É do norte. E sabem de onde é que vem a Ponta Pequena? Olhem aqui. A Ponta Pequena do capítulo 8 de Daniel é originária do norte. E vocês perguntarão, como assim? É que quando nós vamos ver Daniel capítulo 8, nós vemos que a Ponta Pequena começa a fazer os seus ataques para o sul, para o leste e para o oeste. Então se faz os ataques para o sul, para o oeste e para o oeste, onde é que ela vem? Vem do norte. Ok? O rei do norte chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. O que é que vai acontecer à Ponta Pequena? A Ponta Pequena será quebrada sem esforço de mãos humanas. Uma clara indicação da intervenção sobrenatural de Deus. Então, em resumo, o rei do norte e a Ponta Pequena apresentam os mesmos traços de caráter, têm o mesmo comportamento, provêm da mesma direção, conhecem o mesmo destino trágico e cobrem o mesmo período de tempo, desde a queda do Império Romano até ao tempo do fim. Conclusão. Irmãos, creio que vocês estão todos a seguir-me. Estão todos a acompanhar-me. Qual é a conclusão óbvia? A conclusão óbvia é esta. O que se poderá concluir é que o rei do norte e a Ponta Pequena representam o quê? O mesmo poder. A saber, a Igreja nas suas pretensões em ter atributos divinos e nos seus compromissos políticos. Atenção, estamos a falar da Igreja Papal. Ok? Não há. Aqui convém dar os nomes verdadeiros aos bois. Nós lá em Portugal temos essa expressão, dar os nomes aos bois. Ok? A história do conflito norte-sul relatado no capítulo 11 de Daniel é a mesma que a relatada no capítulo 8. Não há dúvidas nenhumas. Ok. Resta-nos apenas compreender o significado deste conflito e a sua eventual aplicação na história. Muito bem. Agora vamos dar um passo. Até aqui, alguma dúvida? Ok? Sabem, isto é como construir um edifício. Para nós chegarmos ao 20º andar, os fundamentos têm que estar muito bem sólidos e depois o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, porque se nós construirmos, quisermos passar para o andar de cima e o andar de baixo não está bem solidificado, então eu quero que a vossa compreensão esteja clara para podermos subir agora. Tá bom? Podemos avançar? Muito bem. A partir do versículo 5, o relato desenvolve-se em 6 secções,
seguindo um paralelismo que coloca em evidência uma relação simétrica entre as 3 primeiras partes e as 3 seguintes. Não sei se repararam há bocadinho, eu vou repetir aqui, olhem aqui. Os ataques do norte e do sul descrevem um movimento alternado, foi o que eu chamei do ping-pong. Ora ataca o rei do norte, ora ataca o rei do sul. Ora ataca o rei do norte, ora ataca o rei do sul. Olhem aqui. Vejamos novamente o quadro inicial. Olhem aqui, o sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul. Reparem, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Não apenas uma alternância perfeita, mas igualmente uma simetria. Sabe o que é uma simetria? Por exemplo, eu lembro quando eu era estudante no início do ensino secundário, uma vez numa aula de desenho, a professora disse-nos, olha, peguem numa folha de desenho, que era uma folha branca, ponham lá tinta, lá em cima da folha, tintas, várias cores, e depois dobrem a folha exatamente ao meio e espalhem as tintas. Depois abram a folha. Vocês têm um desenho simétrico. Ok? Então reparem aqui. Olhem aqui. Sul, norte, sul. Olhem agora aqui a simetria. Sul, norte, sul, norte, sul, norte. É o simétrico. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma progressão de acontecimentos que é rigorosamente simétrica e alternada. O que é que isto imediatamente nos fará pensar? Será que na história as coisas aconteceram assim tão certinhas? Ora agora atacava um, ora agora atacava o outro, ora um, ora o outro. Acham que na história as coisas são assim tão certinhas, tão lineares? Dificilmente. Então o que é que isto imediatamente nos deve pensar? É aqui que este autor, Jacques Ducan, tem uma ideia absolutamente genial. Olhem aqui. Este caráter literário de regularidade e simetria deveria precaver-nos contra uma estrita interpretação histórica do texto bíblico. O que é que ele está a dizer? Isto é certinho demais. Então isto deve imediatamente fazer o leitor pensar que estamos aqui na presença de algo simbólico. Então, se é simbólico, então nós vamos ter que ir procurar na Bíblia as chaves de interpretação para o simbolismo que encontramos aqui. Conseguiram-me acompanhar neste ponto, sim ou não? Assim como, por exemplo, para nós interpretarmos corretamente o livro do Apocalipse, nós temos que saber interpretar corretamente os símbolos. Aqui, nós estamos claramente perante um símbolo, logo temos que saber interpretar os símbolos. Outro exemplo, quando Jesus falou por parábolas, as parábolas eram uma linguagem simbólica, não era literal. Estão de acordo comigo? Até uma vez os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram, explica-nos a parábola do joio. Porquê é que vocês acham que eles fizeram essa pergunta? Eles não tinham percebido nada, não tinham percebido patavina. E então eles vão fazer a pergunta a Jesus, Senhor, explica-nos a parábola. E sabe o que é que o Senhor vai dizer? Olha, o campo é o mundo, o semeador é o filho do homem, a semente é a boa nova, os filhos, o trigo é os filhos do reino, o joio é os filhos do maligno, o maligno é o diabo. O que é que ele faz? Pega nos símbolos e diz, para este símbolo isto significa isto, para este símbolo isto significa isto, para este símbolo significa isto. Estão a acompanhar-me? Então, aqui claramente estamos na presença de uma linguagem simbólica. Então, se é simbólica, temos que ir procurar o significado do símbolo. E o que é que significarão esses símbolos? É agora aqui que vamos entrar, dar um salto na interpretação do capítulo 11 de Daniel. A estrutura literária do texto apela, por conseguinte, para uma interpretação simbólica e não literal. Esta é a grande descoberta que o professor Jacques Ducan faz. Porque a maior parte dos intérpretes até aqui tentavam interpretar o texto de Daniel 11 de forma literal e davam uma grande bagunça. E com a interpretação simbólica, digo-vos, a coisa fica claríssima. É aqui que eu fiquei apaixonado por esta interpretação. Apaixonado, entre aspas. Olhem aqui. A expressão norte-sul, vamos começar por aqui. Se isto é simbólico, então norte-sul deve ter um significado simbólico. Então o que é que o intérprete deve fazer? Deve ir procurar na Bíblia onde é que a expressão norte-sul aparece, que é para ver se consegue extrair daí um significado. Será que essa expressão norte-sul aparece na Bíblia? Aparece. Olhem aqui. A expressão norte-sul é uma expressão estilística utilizada na Bíblia num sentido simbólico para exprimir a ideia de totalidade do espaço terrestre. Olhem a este exemplo no Salmo 89, versículos 11 e 12. Teus são os céus, tu a terra.
o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O que é que vocês acham que esta expressão aqui, o norte e o sul, significa? O norte e o sul quer dizer o mundo inteiro, desde o norte ao sul. O que é que nós temos se nós tomarmos desde o polo norte até ao polo sul, temos o quê? Temos o mundo todo. Então, norte-sul é uma expressão simbólica que significa a totalidade do espaço terrestre. Então, se o conflito é norte-sul, o que é que isto significa? É um conflito quê? Mundial, universal. Estão a compreender? Mais. Olhem aqui este texto de Ezequiel 21:4. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até ao norte. Mais uma vez, o que é que esta expressão desde o sul até ao norte significa? Tudo. Engloba tudo, não há nada que fique de parte. Ok? Além disso, na tradição bíblica, a referência ao norte, assim como a referência ao sul, está carregada de um sentido espiritual preciso. Querem ver o que é que o norte... Já vimos o que é que significa a combinação norte-sul, mas agora há um significado simbólico para norte e há um significado simbólico para sul. Querem descobrir quais são? Agora aqui é que está a grande chave de interpretação. Os profetas viam o mal e as ameaças de perigo surgirem do norte. Olhem para este texto, Isaías 14. Uiva à porta, grita à cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça e ninguém há que se afaste das fileiras. Do norte vem fumaça, o que quer dizer? Do norte vem destruição. Já agora, sabem por onde é que os babilónios entravam em Israel quando atacavam Israel? Sempre pelo norte. E vocês dirão, ó pastor, mas espera lá, eu conheço minimamente geografia e quando eu olho para o mapa, eu vejo que Babilónia ficava a sudeste de Israel. É verdade. Já agora, não tenho aqui nenhum mapa, eu vou tentar fazer o meu melhor. Imaginem, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui está o território de Israel e Babilónia ficava aqui. Portanto, Israel, Babilónia. Babilónia a sudeste. Então, porquê é que os babilónios não vinham na direção noroeste? Sabem porquê? Porque aqui no meio havia o deserto da Arábia. E era muito difícil atravessar esse deserto. Então, o que é que os babilónios faziam? Subiam mais para norte, pelo Crescente Fértil, e o Crescente Fértil é uma região do Médio Oriente onde estão os rios Tigre e Eufrates, e eles fizeram o mesmo percurso que Abraão fez quando Deus o chamou a sair de Ur dos Caldeus e ele caminhou até Harã. Essa era um itinerário que era fácil de se fazer, porque era junto aos rios, não era tão havia tanto calor, havia água, eles podiam beber água do rio. Então, o que é que os babilónios faziam? Eles subiam mais para norte, até mais ou menos Harã, e depois de Harã desciam para sul para invadir Israel. Por isso é que os babilónios invadiam sempre Israel pelo norte. Então, para os judeus, as invasões do norte estão associadas à Babilónia. Estão a entender? Ok. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Isto é uma profecia de Jeremias que se referia às invasões, que foram 3, que os babilónios iam fazer a Judá. Ok? O habitante de Israel sabia que os exércitos babilónicos vinham do norte. Daí que na mentalidade judaica, Babilónia, o poder usurpador de Deus, tenha sido rapidamente associado ao norte. Mais, é verdade que esta simbologia encontrava no antigo Médio Oriente um terreno favorável, uma vez que, segundo a mitologia cananeia, era no norte que residia o deus Baal, ainda pior. E já agora, não é por acaso que na mitologia pagã o rei Baal habitava no norte. Vocês já irão perceber porquê. Sabem que na mentalidade dos pagãos nem tudo é errado. Às vezes o que é que acontece? Há uma verdade que é distorcida. E se nós conseguirmos corrigir a distorção, muitas vezes nós retiramos daí uma verdade também. Por exemplo, a Bíblia fala do relato do dilúvio. Vocês sabem que na maior parte das civilizações antigas há relatos sobre uma grande inundação, um dilúvio também. Só que esse relato já está um bocadinho desfigurado. Mas uma coisa une todos esses relatos, é que houve uma inundação, houve um dilúvio. Qual é a conclusão lógica? Houve um dilúvio. Estão a perceber?
O profeta Isaías exprimiu bem toda esta associação de ideias no seu motejo contra o rei da Babilónia. Olhem aqui, tu dizias no teu coração, quem é que dizia? Nós sabemos quem foi, Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aonde? Nas extremidades do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Então o que é que o norte, em termos simbólicos, significa? O norte simboliza o poder de Babilónia, e o poder de Babilónia é um poder que tem um espírito que deseja estar no lugar de Deus. Já perceberam então o que é que simbolicamente o norte significa? Recapitulando, norte-sul, o que é que significa? Totalidade do espaço terrestre. Agora, o norte só individualmente, o que é que significa? Babilónia. E o que é que Babilónia representa? Que espírito é que Babilónia tem? Um espírito usurpador, um espírito que é o mesmo espírito de Lúcifer, de querer estar no lugar de Deus. Atenção que o espírito de Babilónia não nega a existência de Deus, mas quer estar no lugar de Deus. Então já identificamos simbolicamente o que é o norte. Está claro? Ou alguma dúvida? Muito bem. Já demos um passo muito importante. Agora vamos tentar descobrir o que é o sul. Ok? Por outro lado, o sul simboliza na tradição bíblica o poder humano sem Deus. Como é que nós podemos chegar a esta conclusão? Vamos ver. A referência ao sul é associada ao país do Egito. Em Daniel 11:43 faz referência a isso. E o Egito faz lembrar as asserções orgulhosas de negação de Deus feitas por Faraó. E sabem que Faraó, quando foi confrontado por Moisés e Arão, quando Moisés e Arão foram lá pedir que Faraó, que era o monarca do Egito, deixasse sair o povo, o que é que ele disse? Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Sabem o que é que Ellen White diz desta declaração orgulhosa e arrogante de Faraó? Ela diz que Faraó manifestou ateísmo. Ele negou a existência de Deus. Então o que é que o sul simboliza? Ateísmo. Então reparem, ao passo que o norte simboliza um poder que acredita em Deus, mas que quer estar no lugar de Deus, usurpando o seu poder e a sua autoridade, o sul, em termos simbólicos, representa um poder, o poder do Egito, que é um poder ateu, nega a existência de Deus. Eu pergunto, qual destes poderes é o melhor? E eu respondo, venha ao diabo e escolha. Em termos geográficos, o rei do norte, Babilónia, o rei do sul, Egito. Babilónia por causa daquelas voltas que eles davam para vir pelo norte, só por isso. O rei do sul, bom, aí o Egito ficava mesmo a sul de Israel. Então reparem, qual é a mentalidade melhor? Nem a de Babilónia, nem a do Egito. A melhor mentalidade é a de Israel. E eu costumo dizer, e os irmãos no final deste estudo irão compreender melhor, nós adventistas do sétimo dia não devemos ter nem a mentalidade de Babilónia, nem a mentalidade do Egito. Devemos ter a mentalidade de Israel, do Israel espiritual. Porque o espírito da Babilónia antiga está hoje presente no nosso mundo. E o espírito do Egito antigo está hoje presente no nosso mundo. E já vamos lá chegar. Ok? Vamos continuar. Por conseguinte, os profetas interpretam toda a tentativa de aliança com o Egito como uma expressão da confiança em quê? Na força humana e por isso mesmo como uma negação de Deus. Olhem para este texto aqui. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se distribuem em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel nem buscam ao Senhor, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Isaías 31, 1 e 3. Há aqui uma advertência que o profeta Isaías fez porque os israelitas estavam com vontade de ir pedir ajuda ao Egito. E o profeta alerta e diz, o quê? Vocês vão pedir ajuda à força humana? Então esta é uma força humana que tenta ter força, mas independentemente de Deus. Ao passo que Babilónia não nega Deus, mas quer estar no lugar de Deus. Quer ter as prerrogativas e a autoridade de Deus. Ok? Concluindo, assim como o norte
encerra a ideia de um movimento religioso, atenção que religioso está entre aspas, que pretende arrogar-se o direito de ser igual a Deus. Assim o Sul encerra a ideia de um movimento humano que nega Deus e que se apoia nele próprio. Mais uma vez, irmão, vamos só recapitular brevemente. Porquê que nós chegamos aqui? Porque nós olhamos para o conflito norte-sul descrito no capítulo 11 de Daniel e vemos lá uma simetria e uma alternância tão certinhas, tão certinhas, tão certinhas, que a gente pensa assim, não, isto na história não aconteceu assim. Então imediatamente a nossa mente pensa, isto não é linguagem literal, tem que ser linguagem simbólica. Se é linguagem simbólica, então nós temos que interpretar isto como símbolos. E vamos à procura na Bíblia do que é que estes símbolos significam. E nós descobrimos 3 coisas. A referência norte-sul significa a totalidade do espaço terrestre, ou seja, há um conflito universal. O norte representa a Babilónia, ou seja, um poder que se arroga ou quer ser igual a Deus. E o sul representa o Egito, ou seja, um poder que nega Deus e que se apoia nele próprio. Está claro? Muito bem. Agora já atingimos o principal em termos de interpretação. Agora vamos fazer uma aplicação à história. Ok? O tema do conflito norte-sul. Pensamos por um lado no poder eclesiástico que se ergueu até ao ponto de querer representar Deus sobre a terra, com tudo o que isso implica de abusos, usurpação e enganos. Estamos a fazer uma referência ao norte. Pensamos por outro lado nos movimentos filosóficos e políticos que quiseram negar a existência de Deus para recorrerem apenas à política e à razão humana. Isto é o sul. Olhem aqui. Política e razão humana. Já vou comentar um pouco sobre isto. Fixem só isto agora. Exemplo do poder do norte. O poder da igreja manifestado durante séculos consecutivos. Aqui é fácil de identificar. E como eu vos disse há pouco, não há quase diferenças de opiniões quanto à identificação do poder do norte. O poder do norte, Roma papal. Ponto final, parágrafo. Agora, exemplos do poder do sul. Também não é muito difícil encontrar. Exemplos do poder do sul. A perseguição dos imperadores romanos pagãos, Nero, Diocleciano, Juliano. Roma pagã foi um poder que manifestou o espírito do rei do sul. Ao passo que Roma papal já vai manifestar que espírito? O espírito do rei do norte. Mas o poder do rei do sul não se manifestou só aqui nesta fase. Olhem aqui. O ataque intelectual neoplatónico, o que é que isto quer dizer? Sabem que muitos teólogos da igreja cristã original foram influenciados filosoficamente por muitos autores gregos, nomeadamente autores neoplatónicos. As ideias de Platão e de outros introduziram-se dentro da teologia cristã. Querem um exemplo? A ideia da imortalidade da alma veio da filosofia grega. E os gregos eram um poder ateu. Os gregos não acreditavam em Deus. Era só, reparem, não é por acaso que se diz que a filosofia nasceu aonde? Na Grécia. E a filosofia faz apelo apenas à razão humana. É a mente humana a pensar por si, independentemente de Deus. Então, Grécia, o poder grego representou o poder do sul por excelência. E esse poder da Grécia antiga continua a manifestar-se ainda nos nossos dias. Já iremos ver. Depois aparecem aqui estas correntes humanistas do Renascimento, que são muito bonitas na sua aparência, lindas. Eu lembro de ter estudado durante os meus anos de faculdade alguma coisa sobre o humanismo. Aquilo é muito bonito. É só na aparência. Que aquilo vai ser espremido, não dá nada. E estas correntes humanistas aconteceram no Renascimento, que é aquele momento da história em que surgiu também a Reforma Protestante. Depois, a Revolução Francesa. Isto foi um expoente máximo do espírito do Rei do Sul. Se vocês lerem com atenção o capítulo 15, escutem bem e fixem, capítulo 15 do livro O Grande Conflito. Fala lá, a escritura que é religioso. E sabem, quem já viveu em França, como foi o meu caso, sabe que a mentalidade francesa ainda hoje está impregnada dos ideais, entre aspas, da Revolução Francesa. A mentalidade francesa, amigos, eu vou-vos dizer, é única no mundo. Parem, a França está ali no meio da Europa, não há nenhum país ali à volta que tenha uma mentalidade como a mentalidade francesa. É única, sui generis.
E deixem-me dizer-vos o que é que eu acho da mentalidade francesa. É abominável. É nojenta. Atenção, não estou a dizer que os franceses são nojentos. Estou a dizer a mentalidade francesa é nojenta. Porque está impregnada ainda destes valores, entre aspas, da Revolução Francesa. Depois, apareceu uma outra revolução muito importante, já no século XX, que foi a Revolução Soviética. Eu tive um professor ainda, durante pouco tempo, chamado Pierre Lanares. E esse homem defendeu uma tese de doutoramento na Sorbonne. Já ouviram falar na Sorbonne? É a famosa Universidade de Paris. A Universidade de Sorbonne, em Paris. Ele defendeu uma tese na Universidade de Sorbonne. Escutem bem qual foi a tese que ele defendeu. Ele provou historicamente que a Revolução Soviética de 1917 foi uma, expressão dele, filha legítima da Revolução Francesa. E o que é que surgiu com a Revolução Soviética? Agora isto já vai chegar mais perto de nós. Comunismo. Comunismo político. E mais, surgiram, olhem aqui, surgimento de ideologias e governos materialistas e ateus. Já agora, os 13 anos do governo do PT aqui no Brasil, é rei do Norte ou é rei do Sul? Rei do Sul. Agora já vocês começam a despertar. Estamos já muito perto dos nossos dias. Ok? Vamos ver ainda mais. Agora, o que é que acontece no tempo do fim? Estamos quase a acabar. Inicia-se com um ataque do Sul contra o Norte. Atenção, quando é que começou o tempo do fim? Quem sabe profecias? 1798. Qual era o grande poder que em 1798 estava a levantar a cabeça? Era a França. Foi a França com a Revolução Francesa. E a França tanto levantou a cabeça que até deu uma trolitada no outro poder que até ali dominou. Qual é o outro poder que dominou com mão de ferro até ali? Roma papal. Então o que é que acontece no início do tempo do fim? O rei do Sul levanta a sua cabeça, manda uma cacetada no rei do Norte e o rei do Norte fica enjojado. É mais um termo que vocês aprendem. Vocês perceberam o que eu quis dizer, não perceberam? Pronto, é o mais importante. Então, inicia-se com um ataque do Sul contra o Norte, cujo relato sóbrio e breve contrasta com a réplica pesada e estrondosa do Norte. Este Norte, só que o Norte não vai ficar caladinho. Ele leva a ferida de morte, mencionada em Apocalipse 13. Quem é que dá a ferida de morte à besta que sobe da terra, de Apocalipse 13, que representa o papado católico ou romano? Quem lhe infligiu a ferida de morte foi a França. Já agora, a França vem mencionada no livro do Apocalipse. Através de que símbolo? Da besta que sobe do abismo. Apocalipse 11. Então reparem, vou-vos dizer uma coisa. Nós, adventistas, temos falado muito da primeira besta do Apocalipse 13. Temos falado muito da segunda besta do Apocalipse 13. Mas temos falado muito pouco da besta que sobe do abismo de Apocalipse 11. E vou-vos dizer, essa besta é horrível. E essa besta surgiu com a Revolução, ou melhor, reganhou força com a Revolução Francesa, e no rastro da Revolução Francesa vieram uma série de ideologias que marcaram o século XX. Sabem o que é que aconteceu no rastro da Revolução Francesa? Veio o evolucionismo, o espiritismo, veio o marxismo, veio a psiquiatria, a psicologia, veio o feminismo. Vieram uma série de ideologias que têm todas elas uma coisa em comum: negam Deus. Eu vou-vos dar, vamos analisar um bocadinho mais em pormenor. O que é o evolucionismo? O evolucionismo é uma teoria, não é nada provado cientificamente, como nos querem fazer enfiar pela goela abaixo. O evolucionismo é uma teoria que tenta explicar a origem do ser humano, a origem desta Terra, a origem do universo, fazendo o que a Deus? Pondo Deus fora da equação. Como se desse um pontapé em Deus. Desaparece, não queremos saber nada de ti. Nós somos capazes de explicar a origem de todas as coisas sem Deus. Isto é ateísmo. O evolucionismo é ateísmo puro. O que é o comunismo? O comunismo é a tentativa de governar as sociedades humanas pondo Deus de parte, dando também outro pontapé em Deus. Não precisamos de Deus para nada, a gente sabe como é que há de governar a sociedade. Não precisamos dos valores apresentados na Bíblia. Nós sabemos como governar a sociedade. Isto é o comunismo. O comunismo é ateísmo.
O que é psiquiatria e psicologia? Já agora, sabem que eu trabalhei em psiquiatria como enfermeiro e sabem que, eu vou usar esta expressão, a Conferência Geral dos Psiquiatras do mundo inteiro é a Associação Americana de Psiquiatria. É para lá onde todos os psiquiatras põem os seus olhos. Se vocês fizerem uma busca na internet e procurarem American Association of Psychiatry e procurarem o símbolo dessa associação, no símbolo aparece lá uma data. Sabem que data é essa? 1844. Vocês já acham que foi por acaso que todos estes movimentos, todas estas ideologias ateias surgiram ali à volta de 1844? Lembram-se da apresentação que eu fiz aqui ontem? O que é que estas ideologias estão a fazer? O diabo está a apresentar uma série de ideologias para combaterem o quê? A mensagem que o povo remanescente teria que apresentar a partir de 1844. O diabo é inteligente. Mas o que é, por exemplo, o feminismo? É uma ideologia que, reparem, na Bíblia, Deus claramente no início criou homem e mulher e deu ao homem determinadas funções e deu à mulher outras funções. Vem o feminismo e diz, não, isto é tudo igual. Qual é a tentativa? Desprestigiar e apagar aquilo que Deus criou no início. E com o feminismo acabou por vir a ideologia de género, que é uma coisa ainda mais terrível, que é, não há diferença nenhuma entre sexo, é tudo igual. Portanto, tanto pode casar com um homem como com uma mulher, é igual. Isto é ateísmo, irmãos. E olhem o que é que vocês andaram aqui a receber deste terrível governo. Isto é lixo e lixo do pior, é lixo radioativo. Eu vou-vos dizer, nós temos todas as razões e mais algumas para testar o poder de Roma papal. Mas nós também devemos ter todas as razões e mais algumas para testar esta ideologia de esquerda. É uma ideologia abominável, nojenta, porca, que combate Deus e os valores divinos. É esse o objetivo. Esta gente tem só um objetivo, é deitar Deus por terra e os valores de Deus por terra. É esse o objetivo deles. Isto é Rei do Sul na sua pureza máxima. Eu já tenho dito lá em Portugal, e alguns irmãos não gostam de me ouvir dizer isto, ou se é adventista do sétimo dia, ou se é de esquerda, mas as duas coisas é que não dá para ser. Ou nós somos ateus, ou nós somos adventistas do sétimo dia. Não há como combinar as duas coisas. Reparem, irmãos, sabem que, por exemplo, vou pegar num exemplo, os evolucionistas. Sabem que há uma tentativa de conciliar criacionismo e evolucionismo. É chamado evolucionismo teísta. Já ouviram falar nisso? Aqueles que são evolucionistas mesmo militantes, aqueles que são mesmo militantes duros, eles ficam furiosos quando ouvem falar em evolucionismo teísta. Sabem porquê? Porque eles dizem, não se pode combinar Deus com a evolução. E sabem uma coisa, nesse ponto eu estou totalmente de acordo com eles. Porque não dá para combinar. Ou se é evolucionista ou se é cristão. As duas coisas não dá para ser. Não dá. Se eu sou cristão, eu sou anti-evolucionista. Se eu sou evolucionista, eu sou ateísta. Não dá para combinar. Então, ou sou cristão e não sou evolucionista, ou sou cristão e não sou comunista, ou sou cristão e não sou feminista, ou sou cristão e não partilho da ideologia de género e todas essas ideologias de lixo. Desculpem-me a falar desta forma, mas eu tenho nojo e tenho asco a essas ideologias, porque eu já percebi que essas ideologias opõem-se claramente a Deus e aos seus valores. Tentam deitar, reparem, já agora, eu não recomendo como em tudo o que ele diz, mas eu já assisti a uns seminários de um padre que é muito famoso aqui no Brasil, que é o padre Paulo Ricardo. Não sei se já ouviram falar dele, se o conhecem. Ele tem uns seminários sobre a Revolução Cultural Marxista. Eu vou-vos dizer, eu fiquei encantado a ouvir aquele homem. E sabe o que é que ele faz? Ele fala da influência que o marxismo teve na sociedade, mas, sobretudo, o que ele fala é da influência que o marxismo está a exercer, já exerceu e continua ainda a exercer no seio da Igreja Católica Romana, através da chamada Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação foi uma tentativa de misturar marxismo com catolicismo.
E o padre Paulo Ricardo, ele fica com os cabelos em pé e diz, não, temos que rejeitar isso, temos que tirar isso da Igreja Católica. E vou-vos dizer uma coisa, o marxismo cultural, como ele lhe chama, também entrou dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós não podemos ser tolerantes com essas ideias. Simplesmente não podemos. Atenção, devemos ser tolerantes com as pessoas, não com as ideias. Nós sabemos, por exemplo, que Cristo odiava o pecado, mas quê? Amava o pecador. É a mesma coisa. Eu, quando falo com esta indignação, eu estou a falar das ideias, das ideologias, não das pessoas. Eu quero respeitar todas as pessoas, porque é o meu dever como cristão. E não pensem que eu quero aqui mover uma guerra santa contra os comunistas ou contra os católicos, nada disso. Mas contra o comunismo e contra o catolicismo, eu levanto a minha voz e a minha ação. Estão a entender isto? Agora, vamos ver o que é que vai acontecer no tempo do fim, tá bom? E com isto vamos terminar o nosso estudo. Inicia-se então com um ataque do Sul contra o Norte, isto em 1798, Revolução Francesa, mas o Norte não vai ficar parado, vai reagir. Olha aqui. Este acento tónico colocado sobre o poder do rei do Norte prepara o anúncio da sua vitória final. O rei do Norte entrará também na terra gloriosa, mas observa a profecia, a vitória não será completa. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam o que é que lemos aqui nesta primeira frase, mas eu vou fazer uma pausa e vou ser mais claro. Esta expressão terra gloriosa, não sei se repararam há bocadinho atrás, é uma expressão técnica que se refere à Palestina. Quem é que habitava na Palestina? Era o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Era o povo de Deus daquela altura. Agora, não mais existe, ou seja, o povo de Israel não é mais o povo literal. Agora é o povo espiritual de Israel. Estamos, portanto, a interpretar esta profecia de forma espiritual. E diz aqui esta profecia que no tempo do fim, o rei do norte entrará onde? Na terra gloriosa. Quem é a terra gloriosa hoje? É o Israel espiritual. Sabe o que é que a profecia está a dizer? O rei do norte, que é o papado católico ou romano, vai entrar dentro do remanescente. E agora a minha pergunta é, mas vai entrar como? Com soldados, com tropas? Não, vai entrar com a sua influência. Ideias. É uma guerra mental, é uma guerra ideológica. E eu pergunto, há doutrinas de Roma que se infiltraram dentro da nossa igreja? E eu digo isto abertamente e com os pés bem assentos na terra. Isto é verdade. Há ideias do rei do sul que se enfiaram cá dentro? Também há. Então nós, como povo de Deus, o que é que temos que fazer? Reagir a essas intrusões, quer do rei do norte, quer do rei do sul, no acampamento de Israel. Porque nós, israelitas, temos uma mentalidade única. Nós nem somos de Babilónia nem do Egito, somos de Israel. Não há aqui casamentos mistos, ideológicos, entre Israel e Babilónia, ou entre Israel e o Egito. O povo de Israel é para se casarem entre eles, não é para casarem com estrangeiros. Estou a usar uma linguagem simbólica, os irmãos estão a perceber onde é que eu quero chegar. Não dá para fazer casamentos doutrinários, ideológicos, com Babilónia ou com o Egito. É para sermos de Israel. E onde é que o Israel vai buscar as suas ideias? À palavra de Deus, à revelação. O irmão quer dizer alguma coisa? Irmão, vou dizer mais uma coisa. Devemos ser tolerantes com as pessoas, mas não com as ideias erradas. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas nós devemos pedir a Deus força, coragem, ousadia, energia, discernimento e sabedoria para combater as ideias erradas, mas não as pessoas. Vocês dizem, isso é quase impossível. Eu sei que não é fácil. Porque eu vou falar por mim. Às vezes, se eu desse largas ao meu velho homem, eu apertava os pescoços a algumas pessoas. Mas não quero fazer isso. Não quero fazer isso. E peço a Deus que me ajude a nunca o fazer. Nunca fiz e espero não o fazer. Mas se eu permitisse que o meu velho homem falasse, era isso mesmo que eu fazia. Eu chegava-me a alguns e apertava o pescoço até não respirar mais. Historicamente, isto significa que a igreja triunfará. Atenção, esta igreja é a igreja papal. É o rei do norte.
a Igreja triunfará sobre os movimentos políticos e ateus e no rastro desta vitória levará a cabo uma incursão no campo do povo de Deus. Amigos, o que é que está a acontecer atualmente? Eu não sei se os irmãos acompanham com algum interesse, se calhar não, porque também não têm tempo para isso, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Desde a vitória presidencial do presidente norte-americano Donald Trump, nós assistimos a uma mudança. Sabem o que é que estava a acontecer nos Estados Unidos? O espírito do rei do sul foi levado até ao extremo. Os 8 anos de presidência do presidente Barack Obama, atenção, aqui não interessa às pessoas. Se é Barack Obama, se é Donald Trump, as pessoas em si não interessam. Eu estou interessado nas tendências ideológicas. E a tendência ideológica que estava a ser cada vez mais forte na sociedade norte-americana eram os valores de esquerda que estavam a ser levados ao extremo. Reparem, a agenda LGBT dos homossexuais, dos maricas, estava a ser levada ao máximo. Estão-se a rir de quê? Estão-se a rir de quê? Não percebem o que é um maricas? Ah, ok. Eu volto a repetir, que é para vocês perceberem bem. A agenda dos maricas estava a ser levada muito avante nos Estados Unidos. E o Barack Obama contribuiu muito para isso. Sabem até onde é que ele chegou? Foi criada uma lei nos Estados Unidos em que, imaginem, eu sou homem, imaginem, agora dá-me uma maluqueira e eu passo a pensar que sou mulher. Então, porque eu agora estou acometido de uma maluqueira e penso que sou mulher, então eu posso ir à casa de banho das mulheres. Isto foi aprovado como lei nos Estados Unidos. Mas reparem, esta gente está doida da cabeça. Cá também foi aprovado no Brasil? Ah, não chegou. Mas se continuasse, iria lá chegar. Iria lá chegar. Reparem, quando o Donald Trump assumiu o poder, essa lei acabou logo. Nesse aspecto eu digo, abençoado o homem. Reparem, é doidos. Reparem, e sabem, na mentalidade de esquerda, é assim, eles dizem que há certos conceitos que foram construídos socialmente. Então, o conceito de género, para eles, não é biológico, é uma construção social. Agora eu pergunto, quando uma criança nasce, se tem uma pilinha, o que é que ele é? O que é que ele é? É um menino. E depois se cresce. Um outro bebê nasce, cresce, tem um útero, tem uma vagina. O que é? Isso é uma construção social ou é biológico? Mas esta gente é totalmente estúpida da cabeça. São loucos. Mas reparem, como dizia um irmão lá em Portugal, a mentalidade de esquerda é um caso de psiquiatria. É um caso de psiquiatria. Isto é loucura mental. Isto é loucura mental. Agora, sabem porque é que eles defendem os supostos valores ou os direitos dessas pessoas, da comunidade dos maricas? Sabem porque é que eles querem defender os direitos dessas pessoas? Porque, no fundo, o que eles querem fazer é destruir os valores da família. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É lançar a família de rastros. E fazendo isso, o que é que eles querem fazer? Lançar o opróbrio sobre Deus e sobre aquilo que Deus criou. Esse é o objetivo. Isto é um objetivo diabólico, sublime, diabólico. Diga. Exatamente. Reparem, porque é que se quer proibido falar em nome de Deus? Agora, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Estava eu a dizer, desde a eleição do Donald Trump, qual é a tendência ideológica? Ideológica, é isso que me interessa. Como estudioso das profecias, é isso que me interessa. A coisa está a virar para a direita. Desde a eleição agora do Jair Bolsonaro, para onde é que vocês acham que o Brasil vai agora virar? Para a direita. Ou seja, qual é o poder que agora vai começar a governar aqui? É o poder do Rei do Norte. E o Rei do Sul vai levar uma grande cacetada. Mas quando o Rei do Sul estiver com as calças nas mãos, sabe o que é que eles vão fazer? Vão pedir para se aliar ao Rei do Norte. E quando eles estiverem unidozinhos, sabe o que é que eles vão fazer? Com quem é que eles vão lutar? Se eles agora já não vão lutar mais um com o outro. Sabem qual vai ser o objetivo deles? O Israel espiritual, o povo de Deus.
Vamos ver como é que a profecia termina. Constatamos com efeito que, apesar dos ataques repetidos dos movimentos laicos de inspiração marxista ou outros, a Igreja, leiam, Igreja Romana, contemporânea, tem-se afirmado cada vez mais como uma instituição respeitada. Está a acontecer, sim ou não? Está a acontecer. E reparem, o facto de os movimentos ateus terem levado a sua agenda até ao extremo dá agora legitimidade à Igreja de reagir, e as pessoas olham para a Igreja como: ui, ainda bem que a Igreja existe no mundo, que vai nos salvar desta praga marxista. Então o que é que vai acontecer? As pessoas agora vão olhar cada vez mais para Roma como a salvaguarda contra o Rei do Sul. E reparem, há aqui uma ironia da história. Ao passo que a Revolução Francesa o que fez foi acabar com a tirania de Roma papal e depois supostamente apresentou uma solução, mas como se diz num provérbio em Portugal, a emenda foi pior que o soneto. O soneto era mau, não prestava para nada, que era Roma papal, mas a emenda foi pior. Agora o que é que está a acontecer? Roma agora, perante a tirania do Rei do Sul, vai aparecer aos olhos do povo como a salvadora do mundo. Estão a entender o que é que está a passar? Daniel 11 diz-nos isto. Compreendem agora porque é que Ellen White diz que as profecias do capítulo 11 quase atingiram o cumprimento final? Sabe o que é que falta para esse quase? É o Rei do Sul e o Rei do Norte estarem totalmente unidos um com o outro. Vamos acabar. 2 minutos ou 3 e eu acabo. Mas se queremos na autoridade de Daniel, então saberemos que esta vitória da Igreja não é total nem definitiva. Glória a Deus. Na sua linguagem simbólica, a profecia sugere a resistência do Sul. Edom, Moab e Amon escapam ao poder do Norte, é o que nos diz o versículo 41. Uma segunda campanha é lançada, o rei do Norte avança até ao extremo Sul, o Egito, seguido da Líbia e da Etiópia. Nesse momento, diz-nos o texto em Daniel 11, rumores serão ouvidos do Oriente e do Norte, do Nordeste, reparem, isto é a Palestina, se tiver em linha de conta que o rei do Norte se encontra na Etiópia nesse momento. Reparem, fala aqui da Etiópia. Então imaginem, isto é linguagem simbólica, atenção. Mas vamos imaginar a primeira linguagem literal. O rei do Norte faz a sua incursão até ao extremo Sul e chega à Etiópia. Quando estamos na Etiópia, imaginem um observador, eu estou na Etiópia. Se eu estou na Etiópia, onde é que é Israel? Israel fica mais ou menos a nordeste. Olhem aqui. Rumores virão do Oriente e do Norte. Se vocês combinarem o Oriente com o Norte, o que é que dá? Dá nordeste. E o que é que está no Nordeste? É a Palestina. Ou seja, o rei do Norte fez uma incursão ao máximo, linguagem simbólica, fez uma incursão ao máximo até ao rei do Sul e chegou à Etiópia, conquistou o rei do Sul. Entretanto, quando ele atingiu a conquista do rei do Sul, começa a ouvir uns rumores lá em Israel. O que é que isto quer dizer? Quando o rei do Norte, no sentido espiritual, simbólico, tiver conseguido abafar por completo o rei do Sul, vai-se começar a ouvir rumores. E esses rumores vêm de onde? Do Israel espiritual. E que rumores são esses? Olhem aqui. Ele está furioso, as suas intenções são claras, destruir e exterminar. Ele não tinha tido sucesso anteriormente em levar a bom termo os seus desígnios, ocupado estava com as forças do Sul, mas agora ninguém o retém. Aqueles que até ali o tinham combatido seguem agora atrás dele, ou seja, os do Sul agora estão aliados aos do Norte. Para onde é que eles vão? Vão para Israel. Olhem aqui. Pela primeira vez o Norte e o Sul encontram-se aliados um ao outro. Os povos do Sul reconhecem o Norte como o seu chefe e seguem-no no último ataque contra quem? O glorioso Monte Santo, uma descrição da Palestina, ou seja, do Israel espiritual. Agora, conclusões finais. No tempo do fim, poderes que se antagonizaram durante séculos se unirão. Isto é muito importante nós sabermos. Essa união será liderada por quem? Pelo rei do Norte. O rei do Sul vai perder a preponderância. Não vai desaparecer, atenção. Não creiam que a mentalidade comunista ou de esquerda vai desaparecer. Só que ela vai ficar em submissão à mentalidade de Roma. Essa união será liderada pelo rei do Norte. O poder que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Dessa união de poderes outrora antagónicos, resultará uma coligação que intentará fazer guerra com grande furor
contra o povo de Deus, com um grande furor. E aqui é que vai começar a perseguição global. Quando o rei do norte e o rei do sul estiverem ligados. Aí é tempo para o povo de Deus chorar e clamar a Deus. Mas ainda não termina aqui a profecia. E porquê? Porque este da sua terra emitiu rumores. Que rumores são estes? De facto, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. O povo de Deus fará ouvir os seus rumores, entre aspas, pregando este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. O que fará suscitar o furor do rei do norte e de todos os que a ele se juntaram. Que rumores são estes? É que Israel, entretanto, despertou. Houve um reavivamento, houve uma reforma e o Israel está a dar a mensagem ao mundo. Só que, entretanto, já o rei do sul e o rei do norte estão perfeitamente unidinhos, todos camaradas uns dos outros. E então o que é que vai acontecer? Eles começam a ouvir os rumores. Agora Israel começa a incomodar. E vai incomodar os dois. Não incomoda só as forças do sul, incomoda as forças do norte também, que agora estão coligados. Então agora estes coligados vão fazer guerra contra quem? Contra aqueles que estão a querer apresentar a sua mensagem. Estão a perceber o que Daniel 11 nos revela? Claríssimo como água. Armará as suas tendas palacianas entre os mares. Estes mares representam o mar Mediterrâneo e o mar Morto, que são os dois limites extremos do país de Israel, no glorioso Monte Santo. Olhem aqui, no glorioso Monte Santo. É o que nos diz a versão King James Version. Ou seja, eles vão conseguir conquistar alguns de Israel. Por essa razão, Ellen White diz no grande conflito que quando surgir a tempestade, e a tempestade é quando estas forças coligadas arremeterem contra o povo de Deus, uma classe numerosa abandonará a sua posição. Eles vão se integrar nesta coligação norte-sul. Só ficará um restinho. Exatamente. E Ellen White diz que os piores inimigos do povo de Deus virão de onde? De dentro. O povo de Deus sentir-se-á cercado de todos os lados sem qualquer possibilidade de fuga. A salvação só poderá vir de onde? De cima. Mas graças a Deus temos um Deus que estará connosco. Amém. Sabem, o capítulo 11 de Daniel termina com este ataque conjunto do norte e do sul contra o povo de Deus. Mas sabem como é que começa o capítulo 12? Nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? Nesse tempo. No tempo em que o rei do norte e o rei do sul se unem para lançar um ataque contra o povo de Deus. Então, quando o rei do norte e o rei do sul estão prontos para lançar um ataque contra o povo de Deus, Miguel levanta-se e diz: agora, deixem a coisa que agora fica comigo. É a nossa única esperança. Mas Miguel lá está em cima. Finalmente, a derrota total e definitiva virá sobre o rei do norte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Deus libertará os seus. Onde é que estamos nós no cumprimento profético de Daniel 11? Recordar a citação de Ellen White: o tempo de angústia que há de aumentar até ao fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Irmãos, mais uma vez, o que é que falta para cumprir a profecia total de Daniel 11? Falta que o rei do norte e o rei do sul se unam completamente e iniciem uma guerra contra o povo de Deus. É o que falta. Falta mais nada. Vocês já estão a ver o rei do norte cada vez a ganhar mais poder? Atenção, as coisas poderão aparentemente melhorar aqui, porque a política do rei do sul é horrível. Mas não esperem o céu com o governo do Bolsonaro. O céu é só com o rei do universo. Não esperem nada das forças deste mundo, irmãos. E volto a recordar-vos, se nós quisermos ser verdadeiramente de Deus, nós somos israelitas espirituais, não babilónicos nem egípcios espirituais. E vou-vos dizer por último uma coisa muito pessoal. Eu já compreendi esta profecia há muitos anos. Desde que eu a compreendi, nunca mais votei nem na esquerda nem na direita. Não voto em ninguém. Porque ninguém merece a minha confiança. Atenção, com isto não estou a dizer que vocês não devem votar. Cada um faz o que quiser. Eu não voto. Já há muitos anos não voto em ninguém. Porque nem esquerda nem direita merece a minha confiança. O único que merece a minha total confiança é o Deus do universo, a quem eu quero servir. Que Deus vos abençoe grandemente.